Algumas verdades são tão perturbadoras que nem igrejas conseguem sustentá-las. Em 2006, 15 jovens entraram em um lugar sagrado e nunca mais saíram. Não houve pedido de resgate, não houve corpos, não houve respostas. Durante 19 anos, famílias rezaram olhando para bancos vazios. Mães envelheceram esperando um milagre. Pais morreram sem saber o que aconteceu com seus filhos que haviam escolhido a fé como caminho. O caso esfriou. Foi arquivado. Foi esquecido. Até fevereiro de 2025. Naquele mês, um operário começou a derrubar uma parede antiga. O serviço era simples, reforma comum, nada que merecesse atenção. Até que o concreto cedeu. E atrás daquela parede, escondido onde ninguém deveria procurar, havia algo que jamais deveria ter sido enterrado. Naquele momento, o silêncio de 19 anos foi quebrado. Se você se interessou por esta história de mistério, fica aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a continuar trazendo essas histórias que precisam ser contadas. A marreta atingiu a parede de tijolos pela 5ª vez quando Oswaldo Ferreira ouviu um som diferente. Não era o impacto sólido contra a alvenaria. Era algo oco, metálico. Oswaldo parou. O suor escorria pela sua testa mesmo naquela manhã fria de fevereiro em Petrópolis. Ao seu redor, a antiga casa de retiro São Judas Tadeu se erguia como um esqueleto de pedra e concreto. A vegetação da Serra dos Órgãos havia engolido as paredes externas ao longo de quase 2 décadas de abandono. Cipós entravam pelas janelas quebradas. O telhado tinha desabado em 3 pontos diferentes. Era por isso que a diocese tinha finalmente autorizado a demolição. Ele se aproximou do buraco que acabara de abrir. Entre os tijolos soltos, algo brilhava com um tom acinzentado. Oswaldo enfiou a mão com cuidado, temendo encontrar um ninho de ratos ou algo pior. Seus dedos tocaram metal frio. Quando puxou, uma caixa metálica do tamanho de uma Bíblia emergiu da parede. Estava lacrada com fita adesiva industrial, já ressecada pelo tempo. O peso era significativo. Havia algo lá dentro. Oswaldo olhou ao redor. Estava sozinho naquela ala do edifício. Seus colegas trabalhavam no outro extremo da propriedade. Ele limpou a poeira da tampa da caixa e viu, gravada com algo pontiagudo diretamente no metal, uma única palavra: verdade. Suas mãos tremeram. 10 quilômetros dali, no centro histórico de Petrópolis, o padre Antônio Silveira caminhava pelos corredores do seminário Nossa Senhora Aparecida com o passo cansado de quem carrega mais anos do que aparenta. Aos 68 anos, 42 deles dedicados ao sacerdócio, Antônio havia se acostumado com o peso da sotana, com o cheiro de cera de velas que impregnava tudo, com o eco de seus passos nos ladrilhos portugueses desgastados pelo tempo. Mas havia um peso com o qual ele nunca se acostumou. Um peso que carregava desde março de 2006. Ele parou diante da grande fotografia emoldurada que pendia na parede do corredor principal. Era a turma de seminaristas de 2006. 15 jovens sorridentes, vestidos com suas batinas pretas impecáveis, posando nos degraus da capela. A foto tinha sido tirada 3 dias antes do retiro. 3 dias antes de tudo desmoronar. Antônio conhecia cada rosto de cor. Mateus Henrique Fonseca, com aquele sorriso tímido de quem ainda não acreditava totalmente que havia sido aceito no seminário. André Luiz Campos, o melhor amigo de Mateus, sempre com uma mão no ombro do companheiro. Os gêmeos Lucas e Pedro Duarte, impossíveis de distinguir, exceto pelo pequeno sinal de nascença que Pedro tinha acima da sobrancelha esquerda. 19 anos. 19 anos desde que esses 15 jovens subiram para a casa de retiro São Judas Tadeu e nunca mais voltaram.
Oficialmente, a igreja falava em tragédia inexplicável. A investigação policial de 2006 havia concluído que os jovens fugiram voluntariamente durante a noite, possivelmente em crise de fé. Sem corpos, sem evidências de crime, sem testemunhas. O caso foi arquivado em menos de 3 meses, mas Antônio sabia. Ele sempre soube que havia algo podre naquela história. Algo que cheirava a mentira toda vez que o então diretor do seminário, padre Bernardo Tavares Melo, oferecia suas condolências vazias às famílias desesperadas. O telefone do escritório de Antônio tocou, tirando-o de seus pensamentos. Ele apressou o passo pelos corredores, subiu a escadaria de mármore que levava ao 2º andar e entrou em sua sala. A mesa de jacarandá, herdada de 3 diretores anteriores, estava coberta de papéis administrativos. Contas a pagar, relatórios a enviar, a burocracia interminável que acompanha a manutenção de uma instituição centenária. Alô? Padre Antônio? A voz do outro lado era masculina, áspera. Aqui é Osvaldo Ferreira. Estou na equipe de demolição da Casa de Retiros. O coração de Antônio deu um salto. Sim, padre, eu encontrei algo. Algo que o senhor precisa ver. Pessoalmente. Antônio fechou os olhos. Uma sensação estranha percorreu sua espinha. Que tipo de coisa, meu filho? Houve uma pausa longa do outro lado. Quando Osvaldo finalmente falou, sua voz estava carregada de algo que Antônio não conseguia identificar. Medo, reverência. É uma caixa, padre. Estava escondida dentro de uma parede. E tem um caderno aqui dentro. Um diário com o nome de um dos seminaristas desaparecidos. O mundo de Antônio pareceu parar. 1 hora depois, ele estava parado na antiga capela da Casa de Retiros São Judas Tadeu, segurando uma caixa metálica em suas mãos trêmulas. A névoa da serra havia se adensado, transformando o mundo além das janelas quebradas em uma massa cinzenta e impenetrável. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo gotejamento constante de água de algum cano rompido em algum lugar do edifício moribundo. Osvaldo estava ao seu lado, mudando o peso de um pé para o outro. Desculpe ter aberto, padre. Eu não sabia o que era. Quando vi o nome... Tudo bem, meu filho. A voz de Antônio saiu mais fraca do que ele pretendia. Dentro da caixa, envolto em plástico grosso e surpreendentemente bem preservado, estava um caderno de capa dura, azul marinho. No canto inferior direito, escrito com letra caprichada em caneta prateada, estava um nome que Antônio não pronunciava há anos: Mateus Henrique Fonseca. As mãos de Antônio tremeram tanto que ele quase derrubou o caderno. Mateus. O garoto de Bom Jardim, que tinha chegado ao seminário com uma mochila surrada e olhos cheios de sonhos. O filho de um pedreiro, que nunca havia saído do interior do Rio de Janeiro, até o dia em que pisou no seminário pela primeira vez. O jovem que tinha um talento natural para a escrita e que mantinha um diário pessoal onde registrava suas reflexões teológicas e suas dúvidas existenciais. Antônio se sentou em um dos bancos desgastados da capela. A madeira rangeu sob seu peso. Com dedos que não conseguia controlar completamente, ele abriu o diário na primeira página. A caligrafia era inconfundivelmente de Mateus. Aquela letra pequena, inclinada, meticulosa. Janeiro de 2006. Um novo ano. Um novo começo. Hoje, durante a missa matinal, o padre Bernardo falou sobre vocação e propósito. Ele disse que Deus nos chama para coisas específicas e que nossa missão é discernir esse chamado mesmo quando o caminho não está claro. Senti que ele estava falando diretamente comigo. Ainda tenho dúvidas, ainda acordo algumas noites me perguntando se sou digno desta vida. Mas há algo aqui, nestes corredores silenciosos, nestas orações compartilhadas, que me faz sentir em casa de uma maneira que nunca senti antes. Antônio teve que parar. As lágrimas nublavam sua visão.
Ele lembrava daquele sermão. Lembrava de ver Mateus na primeira fileira, completamente absorto, com aquela expressão de quem está realmente ouvindo. Ele virou a página. E então, outra. As primeiras entradas eram típicas de um jovem seminarista. Reflexões sobre leituras teológicas, descrições de conversas com os outros estudantes, pequenas reclamações sobre a comida do refeitório, momentos de dúvida e momentos de certeza. Mas então, em meados de fevereiro, o tom mudou. 16 de fevereiro de 2006. Algo estranho aconteceu ontem à noite. Eu tinha esquecido meu livro de filosofia na sala de estudos e voltei para buscá-lo por volta das 11 da noite. Quando passei pelo corredor que leva ao escritório do Padre Bernardo, ouvi vozes. Vozes altas, quase gritos. Não eram vozes que eu reconhecia. Não eram seminaristas. Não eram padres do corpo docente. Eram vozes ásperas, duras, vozes de homens acostumados a dar ordens e a serem obedecidos. Parei no corredor, sem saber o que fazer. A porta do escritório estava entreaberta. Eu podia ver sombras se movendo. Então ouvi o Padre Bernardo dizer algo que me gelou o sangue. Eu mantenho minha parte do acordo. Vocês mantêm a de vocês. E ninguém aqui faz perguntas. Antônio sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ele virou a página rapidamente, desesperado por mais informações, mais contexto, mais verdade. 18 de fevereiro. Contei para o André o que ouvi. Ele ficou pálido. Me disse que não era a primeira vez que coisas estranhas aconteciam. Na semana passada, ele viu uma caminhonete preta com vidros escurecidos estacionada nos fundos do seminário, perto do depósito velho que ninguém usa há anos. Eram 3 da manhã. Ele só tinha acordado porque estava com dor de estômago. Quando voltou para o quarto, a caminhonete já tinha ido embora. Decidimos ficar atentos, anotar o que virmos. O André diz que estou sendo paranoico, mas concordou em observar com mais cuidado. As páginas seguintes eram uma espiral descendente para a escuridão. Mateus descrevia movimentos noturnos cada vez mais frequentes. Homens chegando e partindo em horários estranhos. Dinheiro sendo contado na sacristia. O Padre Bernardo ficando cada vez mais nervoso e irritado com perguntas simples. E então, na entrada de 1º de março, Mateus escreveu algo que fez o sangue de Antônio gelar. André descobriu o que há no depósito velho. Ele entrou lá hoje de manhã, enquanto o Padre Bernardo estava em reunião na diocese. Voltou branco como papel. Disse que tinha caixas, dezenas de caixas, todas lacradas, todas marcadas com códigos estranhos, e tinha um cheiro químico forte. André acha que sabe o que são aquelas caixas, e se ele estiver certo, estamos todos em perigo terrível. Padre Antônio fechou o diário. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o caderno. Ao seu redor, a capela abandonada parecia ter se tornado ainda mais silenciosa, como se até mesmo as paredes estivessem segurando a respiração. Osvaldo quebrou o silêncio. Padre, o que era aquilo? O que esse garoto viu? Antônio olhou para o operário. Osvaldo tinha por volta de 50 anos, rosto marcado pelo sol e mãos calejadas de décadas de trabalho manual. Um homem simples, um homem bom, um homem que merecia uma resposta honesta. Meu filho, Antônio disse lentamente, acho que você acabou de encontrar a prova de algo que muitas pessoas poderosas passaram os últimos 19 anos tentando manter enterrado. E se o que está escrito nestas páginas for verdade? Ele parou, procurando as palavras certas. Se for verdade, então aqueles 15 jovens não desapareceram. Eles foram silenciados. A palavra ecoou na capela vazia. Silenciados. Antônio se levantou, guardando o diário dentro de sua batina, próximo ao coração. Osvaldo, você precisa me fazer um favor. Não conte para ninguém sobre isso. Ninguém.
Nem seus colegas de trabalho, nem sua família, não até eu descobrir como proceder. Mas, padre, não deveríamos chamar a polícia? Vamos chamar, Antônio garantiu, mas precisamos fazer isso da maneira certa. Se Mateus estava correto sobre o que André viu, então há pessoas muito perigosas envolvidas nisso. Pessoas que mataram 15 jovens inocentes para proteger seus segredos e não vão hesitar em fazer isso novamente. Osvaldo engoliu em seco e acenou com a cabeça. Enquanto dirigia de volta ao seminário, através da névoa da serra, Antônio segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O diário queimava contra seu peito como carvão em brasa. 19 anos. 19 anos ele havia vivido com a suspeita, com a culpa de não ter feito perguntas quando deveria, de ter escolhido a ordem institucional sobre a verdade. Agora, Mateus Henrique Fonseca estava falando do além-túmulo. E Antônio ia se certificar de que, desta vez, sua voz fosse ouvida. Padre Antônio não dormiu naquela noite. Sentado em sua mesa de jacarandá, sob a luz amarelada de um abajur antigo, ele virou página após página do diário de Mateus Henrique Fonseca. Do lado de fora, a chuva começou a cair sobre Petrópolis, aquela chuva fina e persistente da serra que transforma tudo em névoa e sussurros. A cada nova entrada, o peso em seu peito aumentava. 4 de março de 2006. O padre Bernardo nos chamou para uma reunião hoje. Disse que o retiro anual de Quaresma seria diferente este ano. Mais longo, mais intenso. Uma semana completa de silêncio e contemplação na casa de retiros São Judas Tadeu. Ele falou com aquele sorriso que sempre usa quando quer que acreditemos que tudo está sob controle. Mas seus olhos estavam diferentes, nervosos. O André apertou minha mão debaixo da mesa. Ambos sabemos por que esse retiro está sendo marcado agora. Precisamos descobrir a verdade antes de subirmos para aquela serra. Antônio pegou seu celular. Eram 4 da manhã. Hora inadequada para ligar para qualquer pessoa. Mas isso não podia esperar o amanhecer. Ele discou um número que havia guardado há anos, de volta aos tempos em que ainda acreditava que a justiça e a igreja caminhavam lado a lado. Após 5 toques, uma voz feminina atendeu, rouca de sono. Alô? Delegada Azevedo? Aqui é Padre Antônio Silveira. Do seminário Nossa Senhora Aparecida. Houve uma pausa. Depois a voz ficou mais alerta. Padre Antônio, são 4 da manhã. Alguém morreu? Não. Ou melhor, sim. Há 19 anos. Ele respirou fundo. Preciso que a senhora venha ao seminário hoje de manhã. Encontrei algo relacionado ao caso dos seminaristas desaparecidos de 2006. Outra pausa, mais longa desta vez. Padre, aquele caso foi arquivado há quase 2 décadas. Eu sei, e foi um erro terrível. A voz de Antônio saiu mais firme do que ele esperava. Delegada Cristiane, encontrei o diário de um dos garotos, Mateus Fonseca. Ele estava escondido em uma parede da casa de retiros, e o que está escrito aqui muda tudo. Ele ouviu o movimento do outro lado, passos, uma porta sendo aberta. Estarei aí às 8 horas, ela disse. E padre, não mostre esse diário para mais ninguém. Se o que você está insinuando for verdade, há pessoas que matariam para manter aquilo enterrado. A ligação foi encerrada. Antônio olhou para o diário sobre sua mesa. As páginas amareladas pareciam brilhar sob a luz do abajur. Ele voltou a ler. 7 de março. André está apavorado. Ontem à noite, ele voltou ao depósito velho. Desta vez, levou o Lucas e o Pedro com ele. Conseguiram abrir uma das caixas. Padre, se alguém um dia ler isso, precisa saber. Não eram suprimentos religiosos. Não eram livros. Não eram doações. As caixas estavam cheias de pacotes brancos. Plástico grosso, selado a vácuo.
André trabalhava numa farmácia antes de entrar para o seminário. Ele sabe como é cocaína quando vê. Antônio fechou os olhos. O mundo girou ao seu redor. Cocaína. Dentro de propriedade da igreja, sob a supervisão do diretor do seminário. De repente, tudo fazia sentido. As caminhonetes de vidros escuros, os homens de vozes ásperas, o dinheiro inexplicável que aparecia para reformas e melhorias, o nervosismo crescente do padre Bernardo. O seminário não era apenas uma instituição religiosa. Era um ponto de apoio para uma rota de tráfico. Ele continuou lendo, incapaz de parar. 8 de março. Estamos com medo. Todos nós. Não apenas eu e André, mas também os gêmeos, o Rafael, o Tiago. Todos os que sabem. O padre Bernardo nos olha de maneira diferente agora, como se soubesse que descobrimos algo. Durante a missa desta manhã, ele pregou sobre lealdade, sobre obediência, sobre como Judas traiu Cristo por 30 moedas de prata. A mensagem era clara. Mas nós não somos Judas. E isso aqui não é sobre trair alguém. É sobre fazer o que é certo. As mãos de Antônio tremiam. Ele conhecia aquela entrada, lembrava daquela missa. Lembrava de estar sentado no banco dos professores, ouvindo Bernardo pregar com aquela voz de trovão, sem fazer ideia de que estava testemunhando uma ameaça velada a garotos indefesos. Como ele não viu? Como não percebeu? A culpa era um peso físico em seu peito, esmagador, sufocante. Às 8 horas em ponto, a delegada Cristiane Azevedo atravessou o portão do seminário. Ela tinha 45 anos, cabelos escuros presos em um coque severo e olhos que pareciam capazes de extrair confissões apenas com o olhar. Natural de Niterói, formada em direito antes de entrar para a Polícia Civil, Cristiane tinha fama de ser incorruptível em um estado onde a corrupção era a norma. Padre Antônio a encontrou no pequeno pátio interno do seminário, longe de ouvidos curiosos. A névoa matinal ainda não havia se dissipado completamente, dando a tudo uma qualidade etérea, quase irreal. Ele entregou o diário a ela sem uma palavra. Cristiane segurou o caderno com as mãos enluvadas, sempre preparada, sempre profissional. Ela o abriu na primeira página e começou a ler em silêncio. Antônio observou enquanto a expressão dela mudava. Curiosidade. Surpresa, raiva. Depois de 20 minutos, ela levantou os olhos. Meu Deus, ela sussurrou. Aquele maldito do delegado Souza sabia. Ele tinha que saber. Souza? O delegado que investigou o caso em 2006. Mauro Souza. Cristiane fechou o diário com cuidado. A investigação dele foi uma piada. 3 entrevistas superficiais, nenhuma perícia no local, nenhuma busca real. Ele concluiu que os garotos fugiram voluntariamente e arquivou o caso em menos de 3 meses. Na época, achei que era só incompetência. Agora, ela fez uma pausa. Agora sei que foi cumplicidade. Souza estava sendo pago? Provavelmente. Ele se aposentou em 2008, comprou uma casa em Búzios, uma casa muito cara para um delegado de polícia. Cristiane passou a mão pelo rosto. Padre Antônio, o senhor entende no que está se metendo? Se o padre Bernardo estava facilitando o tráfico de drogas através de propriedades da igreja, isso não é só crime local. Isso envolve organizações criminosas sérias. Pessoas que não hesitam em matar. Eu sei. Por isso liguei para a senhora. Cristiane olhou para ele com algo que parecia respeito. O caso foi reaberto no ano passado. Eu mesma solicitei. Estou revisando todos os arquivos de pessoas desaparecidas entre 2000 e 2010. Casos que foram mal investigados, arquivados muito rapidamente. Este era um dos meus alvos principais. Ela tocou a capa do diário. Mas isso aqui, isso muda tudo. Temos um testemunho direto, datas, nomes, descrições.
que fazemos agora? Agora? Cristiane disse com determinação. Fazemos o que deveria ter sido feito há 19 anos. Investigamos de verdade. Nos dias seguintes, Padre Antônio continuou lendo o diário em segredo, entregando informações para Cristiane, conforme descobria. Cada página era uma facada em seu coração. Cada entrada revelava mais sobre a conspiração que tinha acontecido bem debaixo de seu nariz. 10 de março. O retiro começa em 5 dias. Estamos tentando decidir o que fazer. O Rafael sugeriu que fôssemos direto à polícia, mas o Tiago lembrou que o padre Bernardo tem conexões. Conhece o prefeito, o delegado, até o deputado estadual. Se denunciarmos e não dermos certo, estaremos sozinhos e expostos. Decidimos esperar. Coletar mais evidências durante o retiro. O depósito velho fica próximo da casa de retiros. Podemos tirar fotos, documentar tudo. E quando voltarmos, iremos direto para a imprensa. Não para a polícia local, para os jornais, para a televisão, onde não poderão ignorar ou enterrar nossa denúncia. Antônio sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Esses garotos corajosos e ingênuos. Eles tinham feito um plano, um bom plano, mas não tinham dimensão de quão perigosos eram os homens que enfrentavam. 12 de março. É o nosso último dia antes do retiro. À noite, nos reunimos no quarto do André. Todos os 15. Porque agora todos sabem e todos concordam. Temos que expor isso. Não podemos deixar que a casa de Deus seja usada para espalhar morte e destruição. O Vitor, que é o mais velho de nós, disse algo que ficou gravado na minha mente. Se escolhemos esta vida, escolhemos servir à verdade, e a verdade tem um preço. Fizemos uma oração juntos, pedimos coragem, pedimos proteção, pedimos que, se algo nos acontecer, alguém descubra o que fizemos. Por isso estou escondendo este diário. Se você está lendo isso, somos nós do futuro implorando para você do passado. Não deixe que tenham morrido em vão. Cristiane montou uma força-tarefa pequena e sigilosa. Apenas 4 investigadores de sua confiança absoluta. Ela não podia arriscar vazamentos. Se as pessoas erradas descobrissem que o diário tinha sido encontrado, ele poderia simplesmente desaparecer. Como os garotos desapareceram? Eles começaram discretamente. Requisitaram os arquivos originais do caso. Entrevistaram novamente as famílias, algo que ninguém havia feito em 15 anos. Foram até a casa de retiros com equipamento de escavação e cães farejadores. Padre Antônio acompanhou a operação. Ele precisava estar lá. Devia isso aos garotos. Enquanto a equipe trabalhava, ele ficou sozinho na capela abandonada. O mesmo lugar onde, 19 anos atrás, Mateus e seus companheiros deviam ter rezado, talvez pela última vez. Padre Antônio! A voz de Cristiane ecoou através do edifício. Havia algo em seu tom, algo terrível. Ele correu até onde ela estava, nos fundos da propriedade, perto do que costumava ser o depósito velho mencionado no diário. Os cães farejadores estavam agitados. 2 investigadores cavavam cuidadosamente em uma área que tinha sido coberta por vegetação densa, e ali, emergindo da terra úmida, estava algo que fez o estômago de Antônio revirar. Ossos. Humanos. Muitos ossos. Cristiane se virou para ele, o rosto pálido. Encontramos uma vala. Bem aqui, atrás do depósito. Sua voz estava controlada, mas Antônio podia ouvir a raiva contida. Pela quantidade de ossadas, padre, acho que encontramos seus seminaristas. O mundo de Antônio escureceu nas bordas. Ele se apoiou em uma árvore, incapaz de respirar direito. Por 19 anos, ele tinha se agarrado a um fio de esperança irracional. Talvez os garotos estivessem vivos em algum lugar. Talvez tivessem realmente fugido. Talvez... Mas não. Eles estavam ali.
Tinham estado ali o tempo todo, enterrados como lixo, esquecidos por todos, exceto por suas mães que nunca pararam de rezar. Cristiane continuou, sua voz mais suave agora. Vamos precisar de análise forense completa, DNA, identificação adequada. Mas, padre, ela fez uma pausa. Há sinais de trauma nos ossos. Isso não foi acidental, foi execução. A palavra ficou suspensa no ar. Execução. 15 jovens, 15 promessas de futuro. 15 vidas apagadas, porque viram algo que não deveriam ter visto. Quero continuar lendo o diário, Antônio disse, sua voz soando distante até para seus próprios ouvidos. Até o fim. Ele merece que alguém saiba toda a história. Naquela noite, de volta ao seu escritório, Antônio abriu o diário nas últimas páginas. Havia apenas mais 2 entradas. A caligrafia estava mais apressada, menos cuidadosa. 14 de março. Chegamos à casa de retiros hoje de manhã. Padre Bernardo dirigiu a van. Ele não falou durante toda a viagem. O silêncio era opressor. Quando chegamos, ele nos disse que o retiro começaria amanhã ao amanhecer. Temos esta noite livre. Nós 15 planejamos ir até o depósito depois que escurecer. Desta vez, vamos documentar tudo. O André trouxe uma câmera descartável escondida em suas coisas. O Lucas tem uma lanterna. Estamos nervosos, mas determinados. Se tudo der certo, amanhã teremos as evidências que precisamos. A última entrada foi escrita com letras tremidas. Estava datada de 15 de março de 2006, 3 horas da manhã. Eles sabiam, eles sempre souberam. Fomos ao depósito, conseguimos as fotos. Mas quando voltamos, havia homens esperando. Não sei como nos encontraram. O André tentou correr. Houve um tiro. Deus, houve um tiro. O padre Bernardo está com eles. Ele está com os homens armados. Está dizendo que não tem escolha, que somos uma ameaça à operação. Não sei o que vai acontecer conosco. Estou escondendo este diário enquanto eles reúnem os outros. Se alguém encontrar isso um dia, por favor, conte às nossas mães que tentamos fazer o certo. Conte que não tivemos medo no final. Conte que... A frase ficou incompleta. A última palavra estava borrada, como se Mateus tivesse sido arrancado da escrita no meio de uma letra. Padre Antônio apoiou a cabeça sobre a mesa e chorou como não chorava há décadas. Chorou pelos 15 garotos que morreram tentando fazer o certo. Chorou pelas mães que esperaram 19 anos por respostas. Chorou por si mesmo, pelo covarde que tinha sido ao não fazer as perguntas certas quando ainda havia tempo. Mas as lágrimas, ele sabia, não eram suficientes. Agora tinha que haver justiça, não importa o custo. A notícia do encontro das ossadas vazou antes que Cristiane pudesse controlar. Uma semana depois da descoberta, toda Petrópolis sabia. E não apenas Petrópolis. O caso dos 15 seminaristas desaparecidos estava em todos os noticiários do Rio de Janeiro. As mães voltaram. Padre Antônio as viu chegando ao seminário numa manhã cinzenta de março, exatamente 19 anos e 2 semanas após o desaparecimento de seus filhos. Dona Lúcia Fonseca, a mãe de Mateus, tinha 62 anos agora. Os cabelos completamente brancos, o rosto marcado por quase 2 décadas de dor silenciosa. Ao lado dela vinham Dona Teresa Campos e Dona Regina Duarte, todas vestidas de preto, como se já soubessem que o luto oficial finalmente chegara. Antônio as recebeu na sala de visitas. Nenhuma delas chorou. 19 anos tinha esgotado as lágrimas há muito tempo. O que restava era algo mais profundo, mais sombrio, uma necessidade de entender. Padre, Dona Lúcia falou primeiro, sua voz firme apesar da dor. Eles disseram que você encontrou o diário do meu Mateus. Antônio assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas. Posso vê-lo? Ele hesitou. O diário estava sob custódia policial, sendo analisado como evidência.
Mas Cristiane havia-lhe confiado cópias das páginas digitalizadas, para seu próprio registro, sua própria penitência. Vou buscar, ele disse suavemente. Quando ele colocou as páginas impressas nas mãos trêmulas de Dona Lúcia, ela as segurou como se fossem sagradas. Suas amigas se aproximaram, lendo por cima de seu ombro. O silêncio na sala era absoluto, enquanto elas percorriam as palavras que Mateus tinha escrito com suas próprias mãos 19 anos atrás. Foi Dona Regina, mãe dos gêmeos Lucas e Pedro, quem quebrou o silêncio. Eles tentaram fazer o certo, ela sussurrou. Meus meninos tentaram fazer o certo. Todos eles tentaram, Dona Teresa acrescentou, sua voz pesada. E morreram por isso. Dona Lúcia levantou os olhos das páginas. Padre Antônio, onde está o homem que fez isso? Onde está o Padre Bernardo? A pergunta que todos estavam fazendo. A pergunta que mantinha Cristiane acordada à noite. Não sabemos, Antônio admitiu. Ele desapareceu em 2006, logo após o incidente. A diocese disse na época que ele tinha sido transferido para uma paróquia no Nordeste, mas nunca houve registro oficial. Nenhum documento. É como se ele tivesse se evaporado. Ou como se alguém o tivesse ajudado a desaparecer, Dona Lúcia disse, sua voz afiada como vidro. Ela estava certa, e Cristiane estava determinada a provar isso. A delegada havia mergulhado nos arquivos da diocese com mandado judicial. O que ela encontrou era um labirinto de documentos contraditórios, transferências fictícias e buracos convenientes na papelada oficial. Padre Bernardo Tavares Melo tinha sido de fato transferido em abril de 2006, exatamente um mês após o desaparecimento dos seminaristas. Mas a paróquia de destino listada nos documentos simplesmente não existia. Alguém dentro da própria igreja o escondeu. Cristiane explicou a Antônio durante uma de suas reuniões cada vez mais frequentes. E não foi uma operação de uma pessoa só. Isso requereu coordenação, aprovação de altos escalões. O bispo Cardoso era o responsável pela diocese na época, Antônio disse, o nome deixando um gosto amargo em sua boca. Ele morreu em 2018, ataque cardíaco. Conveniente, Cristiane murmurou. Muito conveniente. Mas então a investigação teve uma reviravolta inesperada. Um homem apareceu na delegacia de Cristiane, pedindo para falar com ela em particular. Seu nome era Fabrício Mendes Silva. Ele tinha 42 anos agora. Em 2006, tinha 23. E ele deveria ter estado no retiro com os outros seminaristas. Cristiane o levou para uma sala de interrogatório. Antônio estava presente, sentado no canto, observando. Fabrício parecia 10 anos mais velho do que era. Tinha olheiras profundas. As mãos tremiam constantemente. Eu deveria ter morrido com eles, foram suas primeiras palavras. Todos os dias da minha vida, acordo desejando ter morrido com eles. Conte-nos o que aconteceu, Cristiane disse gentilmente. Fabrício respirou fundo. Eu estava lá. Estava no seminário quando eles estavam planejando tudo. Sabia sobre o depósito, sobre as drogas, sobre o plano de documentar e denunciar. E eu tinha medo. Tanto medo. Suas mãos se fecharam em punhos. Na noite antes do retiro, entrei no quarto do Mateus quando ele não estava lá. Li o diário dele. Queria saber exatamente o que eles tinham planejado. E fui pego. Por quem? Por um dos seguranças do Padre Bernardo, um homem chamado Valdeci. Ele me arrastou até o escritório de Bernardo. Fabrício fechou os olhos, lembrando. Bernardo estava lá, calmo, quase amigável. Ele me ofereceu chá. Me disse que eu tinha 2 opções. Podia ir no retiro com os outros e... Bem, ele não precisou terminar a frase. Ou podia fingir que tinha adoecido, voltar para casa e nunca, jamais falar sobre o que sabia. E você escolheu a segunda opção, Cristiane disse.
sem julgamento na voz. Eu era um covarde, Fabrício sussurrou. Sou um covarde. Na manhã seguinte fui até a enfermaria. Disse que estava com febre alta. A enfermeira me mandou para casa e eu fui, como um rato fugindo do navio que afundava. Lágrimas escorriam por seu rosto agora. 2 semanas depois, quando noticiaram o desaparecimento, eu sabia. Sabia o que tinha acontecido com eles, mas estava apavorado demais para falar. Tinha uma família, uma mãe doente, um pai dependente. Bernardo sabia disso. Ele me disse que se eu falasse, não seria apenas eu quem pagaria o preço. Fabrício, Antônio se inclinou para a frente. Você pode nos dar nomes? Nomes das pessoas que trabalhavam com Bernardo? Qualquer informação que nos ajude a encontrá-lo? Fabrício acenou com a cabeça, enxugando os olhos. Valdeci Rocha era o segurança principal, ex-militar, expulso por conduta violenta. Tinha outros também. Márcio, não lembro o sobrenome, um cara chamado apenas de Gordo. E tinha o homem que vinha de fora, o chefe da operação toda. Os seguranças o chamavam de Doutor. Doutor? Cristiane se inclinou. Doutor quem? Nunca ouvi nome completo, mas uma vez ouvi o padre Bernardo ao telefone com ele. Chamou-o de Doutor Figueiredo. Disse algo sobre a Rota da Serra estar comprometida. Cristiane e Antônio trocaram olhares. Finalmente, um nome real. Uma pista concreta. A equipe de Cristiane trabalhou dia e noite. Doutor. Figueiredo não era difícil de encontrar. Havia dezenas deles no estado do Rio, mas apenas um tinha conexões com o crime organizado. Dr. Arnaldo Figueiredo, advogado criminalista de alto escalão, conhecido por representar membros de facções do tráfico. Tinha escritório em Copacabana, casa em Barra da Tijuca, e segundo registros financeiros, tinha feito múltiplas transações com contas ligadas à Diocese de Petrópolis entre 2004 e 2006. Ele lavava o dinheiro, Cristiane explicou durante uma reunião com o Ministério Público. A organização criminosa usava o seminário como ponto de armazenamento e distribuição na Rota da Serra dos Órgãos. O padre Bernardo recebia pagamento por facilitar a operação. E Dr. Figueiredo garantia que o dinheiro fosse limpo através de doações aparentemente legítimas para a igreja. O promotor, um homem de 50 anos chamado Dr. Henrique Matos, ouviu tudo em silêncio. Quando Cristiane terminou, ele se recostou em sua cadeira. É um caso sólido, ele disse finalmente, mas há um problema. Figueiredo tem conexões poderosas, juízes, políticos, até membros do Ministério Público. Se formos atrás dele, precisamos de evidências irrefutáveis. O diário é forte, mas pode ser contestado como hearsay. Precisamos dos corpos identificados. Precisamos de evidência balística. Precisamos de Bernardo. Bernardo está foragido há 19 anos, Cristiane disse, frustração evidente em sua voz. Então, precisamos encontrá-lo, Dr. Matos respondeu simplesmente. A busca por padre Bernardo Tavares Melo se tornou a prioridade máxima. Cristiane emitiu mandados de busca e apreensão para todas as propriedades ligadas a ele ou sua família. A casa de sua mãe em São Paulo, o apartamento de uma irmã em Brasília, um sítio registrado em nome de um primo no interior do Rio. Foi no sítio que eles encontraram o primeiro rastro real. O caseiro, um homem de 70 anos chamado Seu Tomás, havia trabalhado na propriedade por 4 décadas. A princípio, recusou-se a falar. Mas quando Cristiane mostrou a ele as fotos dos 15 seminaristas, fotos de quando eram vivos, sorridentes, cheios de futuro, algo se quebrou no velho homem. Ele esteve aqui, Seu Tomás admitiu, sentado na varanda da casa simples de Taipa. Em 2006... Chegou de madrugada. Estava diferente. Magro, com a barba por fazer, não parecia um padre. Parecia um homem fugindo do inferno. Quanto tempo ele ficou? Cristiane perguntou. 3 meses,
De abril a junho. Depois desapareceu. Deixou uma carta para o patrão, o primo dele, dizendo que ia para longe, muito longe. Disse que tinha recursos para começar de novo. Recursos, Antônio repetiu, o nojo evidente em sua voz. Dinheiro sujo de sangue. Seu Tomás olhou para ele. Padre, uma noite eu o vi chorando. Estava bêbado. Falando sozinho, dizia que não tinha escolha, que eles iam matá-lo se não cooperasse, que os garotos tinham se metido em algo maior do que imaginavam. O velho fez uma pausa. Não estou defendendo o que ele fez, mas ele não era o vilão da história. Era outro covarde, como todos nós. De volta a Petrópolis, a identificação forense dos corpos estava avançando. DNA de familiares foi coletado e comparado. Um por um, os nomes foram confirmados. Mateus Henrique Fonseca, André Luiz Campos, Lucas e Pedro Duarte, todos os 15, mas havia algo inesperado, um 16º corpo. É um homem adulto, o legista explicou, por volta de 40 anos na época da morte. Não era seminarista. Pela posição do corpo e pelos ferimentos, ele tentou proteger alguns dos garotos. Levou múltiplos tiros no peito e nas costas. Quem era? Antônio perguntou. A resposta veio através de registros dentários. Seu nome era Joaquim Santos Braga. Tinha sido guarda de segurança do seminário de 2004 a 2006. Deixou viúva e 3 filhos. Sua esposa tinha relatado o desaparecimento dele na mesma época dos seminaristas, mas a investigação tinha sido igualmente superficial. Cristiane encontrou a viúva, agora com 60 anos, trabalhando como faxineira em um hospital de Petrópolis. Quando ela soube que finalmente tinham encontrado o corpo de seu marido, ela não pareceu surpresa, apenas cansada. Eu sempre soube que ele estava morto, Dona Marta disse, sentada em um banco do hospital durante seu intervalo. Joaquim não era de abandonar a família. Ele tinha descoberto algo no seminário. Nos últimos dias antes de desaparecer, ele estava nervoso. Disse que tinha visto algo que não deveria, que ia denunciar. Ela olhou para Cristiane com olhos vazios. Meu marido era um homem bom, delegada, e ele morreu tentando proteger aqueles meninos. Mais uma vítima. Mais uma vida apagada pela ganância e pelo silêncio. A pressão sobre a diocese aumentou. O Vaticano enviou representantes para investigar. O novo bispo, Dom Carlos Mendonça, homem íntegro que havia assumido em 2020, fez uma declaração pública admitindo que havia falhas sistêmicas graves na supervisão de propriedades e finanças diocesanas. A igreja falhou com esses jovens, ele disse em uma coletiva de imprensa transmitida nacionalmente. Falhou em protegê-los. Falhou em buscar justiça quando desapareceram. E hoje, diante de Deus e desta comunidade, eu peço perdão. Mas perdão não era suficiente. As mães queriam justiça. E então veio a reviravolta que ninguém esperava. Uma ligação anônima para o Disque Denúncia. Uma voz masculina, rouca, falando em português com sotaque que parecia argentino. Padre Bernardo Tavares Melo está em Assunção, Paraguai. Trabalha como contador para uma empresa de exportação. Usa o nome falso de Fernando Gomes. Mora na Rua Palma, número 347, e ainda tem pesadelos com aqueles garotos. Cristiane não perdeu tempo. Através da Interpol e da Polícia Federal, conseguiu confirmar a informação. Havia realmente um Fernando Gomes vivendo naquele endereço. As fotos de vigilância mostravam um homem de 65 anos, careca, com barriga proeminente. Mas os olhos eram os mesmos, os olhos que Padre Antônio lembrava bem. Era Bernardo. A extradição levou 3 meses de batalha legal. Doutor Arnaldo Figueiredo, o advogado, usou todos os recursos disponíveis para bloquear o processo.
Mas a pressão pública era imensa. A história dos 15 seminaristas tinha capturado a imaginação nacional. Vigílias eram realizadas. Protestos aconteciam diariamente em frente ao Fórum de Petrópolis. E, finalmente, em uma manhã de setembro de 2025, Padre Bernardo Tavares Melo desembarcou no aeroporto do Galeão, algemado, flanqueado por agentes federais. Padre Antônio estava lá, não para confrontá-lo, apenas para testemunhar, para ver com seus próprios olhos o homem que tinha traído tudo que a vida religiosa representava. Quando seus olhares se cruzaram por um breve momento, Antônio viu algo nos olhos de Bernardo que não esperava. Não desafio, não arrogância, apenas cansaço profundo e talvez, apenas talvez, algo parecido com arrependimento. Mas arrependimento não trazia os garotos de volta e não apagava 19 anos de mentiras. O julgamento de Padre Bernardo Tavares Melo começou em novembro de 2025, 8 meses após a descoberta do diário. O Fórum de Petrópolis nunca tinha visto tanta gente. Famílias das vítimas, jornalistas de todo o país, curiosos e, surpreendentemente, dezenas de ex-seminaristas que tinham estudado com os 15 desaparecidos. Padre Antônio estava sentado na primeira fileira ao lado das 3 mães. Dona Lúcia segurava uma fotografia de Mateus. Dona Teresa tinha um rosário entrelaçado nos dedos. Dona Regina mantinha as mãos firmemente cruzadas no colo, como se tentasse impedir que elas tremessem. Quando Bernardo entrou na sala, escoltado por guardas, o silêncio foi absoluto. Ele tinha envelhecido 2 décadas em 19 anos, o cabelo completamente branco, os ombros curvados, as mãos algemadas na frente do corpo. Ele não olhou para ninguém enquanto era conduzido ao banco dos réus. O processo durou 3 semanas. Testemunhas foram chamadas. Fabrício testemunhou, sua voz quebrando múltiplas vezes enquanto relatava o que tinha visto e o que tinha escolhido ignorar. A viúva de Joaquim testemunhou, contando sobre as últimas conversas com o marido. Peritos forenses apresentaram evidências dos corpos, e Cristiane apresentou o diário. Quando o promotor, Dr. Henrique Matos, leu em voz alta as últimas entradas de Mateus para o tribunal, não havia um olho seco na sala. Até mesmo o juiz, um homem de 60 anos com reputação de dureza, teve que fazer uma pausa para recompor-se. Bernardo foi condenado por 15 homicídios qualificados, mais um pela morte de Joaquim, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção de menores. A sentença, 160 anos de prisão. Mas a condenação de um homem não encerrava a história. Havia outros culpados. Dr. Arnaldo Figueiredo, o advogado que havia lavado o dinheiro, foi preso 2 semanas após o julgamento de Bernardo. Sua prisão revelou uma rede de corrupção que se estendia por 3 estados. Políticos, juízes, empresários, todos conectados à mesma organização criminosa que havia usado o seminário como ponto de distribuição. O ex-delegado Mauro Souza, que havia sabotado a investigação original, foi indiciado por prevaricação e corrupção passiva. Tentou fugir para o Uruguai, mas foi pego na fronteira. Em troca de redução de pena, forneceu nomes de outros policiais e políticos envolvidos. Valdeci Rocha, o segurança que havia ameaçado Fabrício, foi encontrado morto em uma favela do Rio de Janeiro, aparentemente eliminado pela própria organização criminosa que o empregava para garantir seu silêncio permanente. A justiça era imperfeita, lenta e muitas vezes incompleta, mas estava acontecendo. 6 meses após o julgamento, Padre Antônio celebrou uma missa especial na capela do seminário Nossa Senhora Aparecida. Era uma missa de memória, de celebração das vidas dos 15 seminaristas e de Joaquim Santos Braga. A capela estava lotada. As famílias estavam lá, claro.
Mas também estavam presentes centenas de pessoas que nunca tinham conhecido os garotos pessoalmente, mas que tinham sido tocadas pela história, pela coragem, pelo sacrifício. Antônio subiu ao púlpito. Ele tinha preparado um sermão elaborado, cheio de citações teológicas e reflexões filosóficas. Mas quando abriu a boca para falar, as palavras preparadas desapareceram. Eu passei 19 anos com medo, ele começou, sua voz ecoando na capela silenciosa. Medo de fazer perguntas, medo de desafiar a autoridade, medo de descobrir verdades que poderiam abalar os alicerces desta instituição que eu amo. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos diante dele. E por causa desse medo, 15 jovens corajosos e um homem honesto não receberam justiça quando mais precisavam. Ele viu Dona Lúcia acenar com a cabeça, encorajando-o a continuar. Mateus Henrique Fonseca tinha 21 anos quando morreu. Ele era filho de um pedreiro, primeiro da família a completar o ensino médio. Sonhava em ser padre para servir comunidades pobres como a que ele veio. Ele tinha medo, como todos nós, mas sua coragem foi maior que seu medo. Antônio sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas não as limpou. Ele escolheu documentar a verdade, sabendo que poderia custar sua vida. E custou. A voz de Antônio ficou mais forte. André Luiz Campos tinha 20 anos. Era o melhor amigo de Mateus. Trabalhava em uma farmácia antes do seminário e foi por isso que reconheceu o que estava naquelas caixas. Ele poderia ter fingido que não viu nada, mas não fingiu. Um por um, Antônio falou sobre cada seminarista. Lucas e Pedro Duarte, os gêmeos inseparáveis que morreram lado a lado. Rafael Oliveira Santos, o músico que tocava violão nas missas. Tiago Pereira Costa, que tinha abandonado uma carreira promissora em direito para seguir sua vocação. Cada nome, cada história, cada vida interrompida. E Joaquim Santos Braga, Antônio continuou, um guarda de segurança que não precisava se envolver, que tinha esposa e 3 filhos pequenos esperando por ele em casa. Mas quando viu aqueles garotos em perigo, não fugiu, não olhou para o outro lado. Ele ficou e morreu tentando protegê-los. O silêncio na capela era sagrado, pesado de significado. Essas 16 pessoas nos ensinaram algo fundamental, Antônio disse. Nos ensinaram que o mal não triunfa através de monstros óbvios. Triunfa através do silêncio de pessoas boas, através do medo de pessoas decentes, através da complacência de instituições que escolhem a ordem sobre a justiça. Ele olhou diretamente para as mães, mas também nos ensinaram que a verdade nunca morre completamente. Pode ser enterrada, pode ser escondida, mas se há alguém corajoso o suficiente para documentá-la, para preservá-la, ela eventualmente ressurge. Quando a missa terminou, as pessoas formaram uma fila espontânea. Uma por uma, elas se aproximaram do altar onde Antônio havia colocado 16 velas acesas. Cada pessoa acendeu uma vela adicional das 16 originais, criando um mar de luz que preencheu a capela. Do lado de fora, após a cerimônia, Cristiane se aproximou de Antônio. Padre, há algo que preciso lhe mostrar. Ela o levou até seu carro e pegou uma caixa do porta-malas. Dentro estava o diário original de Mateus, agora liberado da custódia policial após o julgamento. A família de Mateus decidiu doá-lo, Cristiane explicou. Não para um arquivo morto, para um memorial público. Um lugar onde outras pessoas possam vir e ler as palavras dele, aprender com sua coragem. Um memorial, Antônio repetiu. Onde? Na Casa de Retiro São Judas Tadeu. A diocese concordou em transformar o local, não em um lugar de esquecimento, mas de memória, de educação. Antônio sentiu algo se mexer em seu peito, algo parecido com esperança. Nos meses seguintes, a transformação aconteceu. A casa de retiros, que tinha sido marcada para demolição, foi restaurada.
A Capela Velha foi reconstruída. O depósito onde as drogas tinham sido armazenadas foi transformado em um centro educacional sobre os perigos do narcotráfico e a importância de denunciar a corrupção. E no centro de tudo, em uma sala especialmente projetada, com iluminação suave e paredes revestidas de madeira, o diário de Mateus foi colocado em uma vitrine de vidro, aberto na última página, para que todos pudessem ler suas palavras finais. As três mães participaram da inauguração em março de 2026, exatamente 20 anos após o desaparecimento de seus filhos. Cada uma plantou uma árvore no terreno, ipês amarelos que floresceriam toda a primavera, trazendo cor e vida a um lugar que tinha visto tanta morte. Dona Lúcia, parada diante da vitrina com o diário de seu filho, tocou o vidro suavemente. Você sempre quis que sua voz fosse ouvida, meu filho, ela sussurrou. Agora ela será, para sempre. Dona Teresa havia se tornado ativista de tempo integral, trabalhando com outras famílias de desaparecidos, oferecendo o tipo de apoio que ela mesma nunca tinha recebido em 2006. André me ensinou que silêncio não é neutralidade, ela dizia em suas palestras, é cumplicidade. Dona Regina havia escrito um livro contando a história completa. Lucas e Pedro, Vidas Interrompidas, Verdade Imortal, tornou-se um best-seller nacional. Todo o lucro foi doado para programas de prevenção ao crime organizado. Padre Antônio havia sido transferido para a Diocese de São Paulo, uma promoção disfarçada de transferência. Mas ele voltava a Petrópolis todo mês de março, no aniversário da tragédia, para celebrar uma missa memorial. E Fabrício, o sobrevivente atormentado, tinha encontrado seu próprio caminho para a redenção. Ele se tornou conselheiro voluntário no memorial, conversando com jovens sobre as consequências do silêncio e a coragem necessária para falar a verdade, mesmo quando é perigoso. Eu sobrevivi por covardia, ele dizia abertamente, mas não vou desperdiçar o resto da minha vida sendo covarde. Mateus e os outros me deram uma segunda chance e vou usar cada dia dela para honrar a memória deles. Em uma tarde quente de novembro, quase 2 anos após a descoberta do diário, um estudante universitário visitou o memorial. Ele passou horas lendo o diário de Mateus, página por página. Quando saiu, havia lágrimas em seus olhos. Ele procurou por Fabrício, que estava trabalhando no jardim externo. Eu vim aqui por curiosidade, o jovem disse. Vi a história na televisão, mas depois de ler aquele diário, não sei. Sinto que preciso fazer algo, ser melhor, mais corajoso. Era um sorriso triste, mas genuíno. Esse era o objetivo deles, não apenas expor o crime, mas inspirar outras pessoas a não ficarem em silêncio quando virem algo errado. Ele colocou a mão no ombro do jovem. Mateus escreveu aquelas palavras sabendo que poderia morrer, mas ele também escreveu esperando que alguém, em algum lugar no futuro, lesse e escolhesse ser corajoso. O jovem acenou com a cabeça e se afastou. Mas Fabrício sabia que ele voltaria. Todos voltavam. A história tinha uma força gravitacional, puxava as pessoas, mudava elas, e essa era a verdadeira vitória. Não apenas a justiça nos tribunais, embora isso fosse importante, mas a mudança em milhares de corações individuais. Pessoas que liam sobre 15 jovens seminaristas e um guarda de segurança corajoso, e decidiam que não seriam cúmplices do silêncio em suas próprias vidas. No último domingo de cada mês, o memorial abria suas portas gratuitamente para o público. Famílias vinham. Escolas traziam grupos de estudantes. E sempre havia flores frescas nos 16 túmulos no pequeno cemitério atrás da capela. Padre Antônio, visitando em um desses domingos, encontrou uma carta deixada no livro de visitantes. Era de uma adolescente de 15 anos.
Eu li o diário do Mateus hoje. Ela tinha escrito com letra caprichada. Eu tenho a mesma idade que ele tinha quando começou a escrever. E eu pensei, se algum dia eu ver algo errado, algo injusto, vou ter coragem de falar. Mesmo se for assustador, mesmo se for difícil, porque o Mateus fez isso, e eu não posso deixar que a coragem dele seja desperdiçada. Antônio dobrou a carta cuidadosamente e a colocou no bolso. Mais tarde, ele a mostraria para Dona Lúcia. Ela colecionava essas cartas, centenas delas agora, cada uma prova de que seu filho não tinha morrido em vão. Aquela noite, sozinho em sua sala no seminário de São Paulo, Antônio abriu uma cópia do diário que Cristiane havia lhe dado. Ele o tinha lido tantas vezes que conhecia cada palavra de cor, mas ainda assim voltava a ele, como uma oração, como uma penitência, como uma promessa. Na última página, onde Mateus tinha escrito suas palavras finais antes de ser arrancado da escrita, havia uma frase que Antônio tinha memorizado. Se alguém encontrar isso um dia, por favor, conte às nossas mães que tentamos fazer o certo. Conte que não tivemos medo no final. Antônio fechou o diário e olhou pela janela para as luzes da cidade. Nós contamos, Mateus, ele sussurrou para a noite. Contamos a todos e eles estão ouvindo. Em algum lugar de Petrópolis, Dona Lúcia estava acordada também, olhando para a fotografia de seu filho que mantinha ao lado da cama. A mesma fotografia da turma de 2006, tirada 3 dias antes do retiro. Boa noite, meu amor, ela disse suavemente para a imagem. O mundo conhece sua história agora, conhece sua coragem e nunca, nunca vai esquecer. E ela não esqueceu. Ninguém esqueceu. Porque algumas vozes, uma vez silenciadas, falam ainda mais alto no silêncio que deixam para trás. Na última página do diário de Mateus Henrique Fonseca, escrita com a caligrafia trêmula de quem sabia que suas horas estavam contadas, há uma verdade que ressoa através dos anos. O mal triunfa quando as pessoas boas escolhem o silêncio. Hoje, quase 20 anos depois, as vozes daqueles 15 jovens e de Joaquim Santos Braga finalmente foram ouvidas. Não através dos púlpitos onde sonhavam pregar, mas através de páginas amareladas que se recusaram a apodrecer junto com seus segredos. Esta é uma história sobre fé traída, justiça tardia e a coragem de quem documentou a verdade sabendo que pagaria com a própria vida. Uma história que nos lembra que os verdadeiros milagres não acontecem em aparições celestiais, mas na resiliência de quem se recusa a esquecer. O diário de Mateus agora descansa em um memorial em Petrópolis, aberto para todos que queiram ler e aprender. E cada pessoa que passa por aquelas páginas sai diferente. Mais consciente, mais corajosa, mais disposta a falar quando vir algo errado. Porque essa é a verdadeira herança dos 15 seminaristas de Petrópolis. Não apenas sua morte, mas o que sua morte nos ensinou sobre o valor da verdade e o preço do silêncio. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um like e inscreva-se no canal Arquivos do Silêncio. Aqui, nós nunca deixamos que as vozes silenciadas sejam esquecidas. E se você conhece alguma história que precisa ser contada, deixe nos comentários. Até a próxima investigação.